A nossa palestra acontece online, para todos que nos acompanham pode nos assistir. Hoje, a nossa quinta especial, ela acontece toda terça-feira, toda terça semana do mês, e a Casa São Francisco de Assis adotou essa atividade para divulgar novos palestrantes que não são da casa, que são convidados, e nos trazer novos assuntos, né, que enriquece o nosso conhecimento na doutrina. Bom, a Casa São Francisco de Assis, ela já voltou a funcionar com suas atividades normais, às segundas-feiras. A gente tem as nossas exposições lá, acontecem às segundas, presencial e online. E hoje vamos ter o prazer de receber o David Lisenberg, natural de São Paulo, mas hoje reside na cidade de Matão. Ele vai contar um pouquinho da história também sobre Matão, para a gente se localizar. Morou na Suécia, já envolvido com o trabalho do Espiritismo, e hoje ele atua no Centro Espírita, fundado por Caibar Schutel, em Matão, onde ele vai nos agraciar com a sua palestra de hoje, falando sobre a força do Espiritismo, o imortal Caibar Schutel. Caibar Schutel foi de grande importância na divulgação do Espiritismo, né? A palestra tem duração de 45 minutos. Após os 45 minutos, abrimos para perguntas, que estão 15 minutos. Quem quiser pode enviar no chat, a gente está aí para responder todas as perguntas. O David vai também nos ajudar com essas respostas, com certeza. E eu peço para que mantenham o áudio fechado, para que não tenha interferência no áudio das demais. E assim, a gente já, dados os recados, eu vou iniciar a nossa exposição, a palestra de hoje, agradecendo inicialmente ao David, e vamos assim, então, começando a nossa oração, agradecendo a espiritualidade que nos envolve, nos proporcionando este momento de conhecimento, na divulgação do Espiritismo através deste ícone Caibar Schutel, onde possamos aprender e através também ser agraciados pela palestra do David Lisenberg, que nos traz esse conteúdo de tão importância para a doutrina espírita e para o conhecimento de todos. Agradecemos ao nosso Divino Mestre, que nos dá a oportunidade de estarmos a todo momento evoluindo nesta jornada, que nos confere a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos aos nossos mentores, que sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando, e agradecemos também a misericórdia divina, que nos ampara, nos fortalece, sempre nos erguendo para continuar firmes na nossa jornada, através dos ensinamentos deixados pelo nosso Divino Mestre no Evangelho, segundo o Espiritismo. Que assim seja. David, é com você. Muito obrigada. Pode começar a nos apresentar esse material tão precioso. Pois não. Então, eu quero começar agradecendo a Mônica, ao Ricardo, ao Douglas, né, com quem nós tivemos o contato para chegarmos nesse dia que para mim é bastante especial, e eu peço licença para dizer que vocês, todo mês vocês trazem uma pessoa, um convidado especial que não é da casa. Então, a partir de hoje eu me considero da casa, então eu não sou mais tão especial, porque vocês passam a ser especiais na minha vida, vocês e todos que estiverem assistindo, né? Então, fica o meu abraço a todos que estão conectados de alguma forma,
sei que tem o pessoal da Suécia também que está conectado, seu Olaf, Cidinha Bergman, que sem eles eu acho que eu não estaria aqui. Tamanho, o carinho com que eles me ajudaram no crescimento, no meu crescimento como pessoa. Mas hoje nós vamos falar sobre Caibar de Souza Schutel. Esse título, A Força do Espiritismo, é bastante apropriado, porque Caibar de Souza Schutel, ele é um sinônimo de força, porque numa sociedade em que o catolicismo imperava, e ainda tem uma representatividade muito grande, Caibar Schutel veio trazer uma nova proposta para pensamento, para considerar a vida e a morte. Então, só para que os companheiros possam entender onde esse grande homem viveu e desenvolveu seu trabalho, eu vou mostrar um pouquinho a cidade de onde eu estou falando, de onde eu moro e onde Caibar Schutel teve o início da sua jornada como espírita. Aqui nós temos o mapa de São Paulo, menorzinho, não sei se dá para ver, mas tem uma sombra assim do país, do Brasil, onde está situado São Paulo, no sudoeste do país, e Matão fica quase no centro do estado, né? É uma cidade hoje com 90 mil habitantes, aproximadamente, e é um país muito desenvolvido no processamento de laranja, né? Suco de laranja vai para o mundo inteiro, também na área de metalúrgica, né? Implementos agrícolas, inclusive com reconhecimento internacional. E eu preciso pedir licença para dizer que os bolos de Matão, eu acho que são os mais gostosos que existem. Da dona Alessandra, da família da Amabile. Quem tiver no Brasil tem que vir para Matão para conhecer os bolos daqui. Enfim, aqui nós vimos uma foto aérea da cidade e uma outra da parte do centro da cidade, né? Em que a cidade se notabilizou, Matão se notabilizou no Brasil por ter uma festa turística religiosa que praticamente começou aqui em Matão, nos anos 40, a festa de Corpus Christi, a comemoração de Corpus Christi, é uma comemoração católica, religiosa, que as ruas são todas cobertas por ornamentos e depois passa a procissão, é um ritual muito interessante, bonito, e começou, portanto, nos anos 40, né? As crianças vão colorindo as ruas, né? Hoje eles usam dolomita, mas quando começou eles usavam flores, serragem, e, enfim, era uma festa bastante interessante, né? Existem também algumas programações da Igreja Católica que levam os fiéis, né, a caminhar alguns quilômetros em algumas festas que reúnem várias milhares de pessoas. E a gente fica se perguntando, né, como Matão, uma cidade tão dedicada ao catolicismo, e a gente ouve dizer que vieram padres bastante expressivos porque tinha uma certa doutrina espírita que incomodou bastante os padres. Então, se a gente vê hoje o catolicismo com um esforço muito grande, com comemorações bastante expressivas, é porque no passado teve alguém que passou aqui e que provocou, motivou tudo isso, né? Mas, enfim, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Caibar Schutel. Ele aparece em algumas literaturas relacionadas a espíritas do Brasil, espíritas expressivos. Então, até fica como indicação, né, o Grandes Espíritas do Brasil, produzido pela Federação Espírita Brasileira, escrito pelo Sr. Zeus Van Tuyl, onde consta vários espíritas, pessoas que se destacaram na divulgação do espiritismo no Brasil. Também a Federação Espírita de São Paulo produziu um livro, o Grandes Vultos do Espiritismo, que figura também Caibar Schutel. No slide seguinte, nós temos aí a referência de Caibar Schutel, num livro também bastante conhecido, de Chico Xavier, pelo espírito Irmão Jacó. No livro Voltei, Caibar Schutel, ele aparece em um dos capítulos, né? Ele conviveu, tem uma história bastante interessante, em que Caibar Schutel também participa.
Temos um livro produzido pela editora Clarim, aqui de Matão, Alvorada Nova, fala sobre uma colônia espiritual em que o espírito Caibar Schutel é um dos seus dirigentes, né? Então, esse livro explica como é essa colônia, e lembrando que Alvorada Nova é citado no conhecido livro espírita, né, Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, no primeiro e no segundo livro, né, Nos Mensageiros, também é referenciado a colônia Alvorada Nova. Desculpa. Vamos lá. Então, mas nós vamos destacar o trabalho que Caibar Schutel realizou como espírita, como divulgador, por intermédio do jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo, que foram fundados, um em 1905 e outro em 1925. Nós vamos ver mais à frente, né? Caibar de Souza Schutel, existem algumas biografias de Caibar, já desde 1952 até o começo do ano 2000, foram produzidas biografias, tamanha a expressão do trabalho de Caibar Schutel, e em 2018, terminando o meu curso de jornalismo, escrevi um livro-reportagem, O Imortal Caibar Schutel, em que existem algumas informações novas, algumas narrativas que são revisitadas, num formato jornalístico. Esse livro foi lançado em 2018, no encontro anual Caibar Schutel, que fica o convite, quem quiser participar também, já hoje, no mês de setembro, que é o mês de aniversário de Caibar Schutel, ocorre um encontro em que dezenas de cidades do Brasil se encontram aqui na cidade de Matão para discutir, falar sobre espiritismo, tem apresentações, tem arte, tem música e muito estudo. E um encontro da família muito interessante. E em 2018, quando Caibar Schutel completaria 150 anos, foi lançado o meu livro, e o outro que está aqui do lado, do nosso amigo Cássio Carrara, que também lançou um livro falando sobre a Casa Editora Clarim, O Som da Nova Era, o Clarim e seus Maestros, em que existem algumas entrevistas com pessoas que, pós Caibar Schutel, continuaram a sua obra, né? Muito bem. Caibar Schutel nasceu no Rio de Janeiro, seus pais, Antero de Souza Schutel e Rita Carolina Tavares Schutel, vieram de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, e ali desenvolveram sua vida. Tiveram 3 meninas antes de Caibar Schutel, né, Dartula, Maria e Adalgisa, e finalmente Caibar Schutel. Depois ainda tiveram Antero, que viveu também por poucos anos, né, Caibar Schutel, que chegou quase aos 70 anos, né? E Antero e Rita, de Santa Catarina, iniciaram sua vida ali. Rita Carolina tinha um amor pelo seu filhinho Caibar muito grande. Caibar sempre menciona a figura de sua mãe e de seu pai, Antero, e embora tivesse convivido pouco tempo, né, porque ele nasceu em 1868, né, 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro, como disse, a capital do Brasil, que estava vivendo um império, né, por intermédio de Dom Pedro II, que, muito preocupado com a educação, com a modernidade, desenvolveu suas atividades ali no Rio de Janeiro e cuidou para que o Brasil pudesse se desenvolver. Lembrando também que, nessa época, o Brasil vivia a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, em que o Estado e a religião católica era praticamente a mesma coisa. Portanto, a força da Igreja Católica era realmente muito expressiva. Em 1877, com o nosso pequeno Caibar, com 8 anos de idade, ele perde o seu pai no mês de abril e a sua mãe no mês de setembro. Então, completando 9 anos de idade, ele se torna órfão. Temos aí uma imagem rara de Caibar pequeno, provavelmente com essa idade, e sem a presença dos amados pais. Daí entra a figura do seu avô, o doutor Henrique Schutel. Ele é suíço, médico, foi um dos colonizadores
lá de Santa Catarina, ele começou na cidade de Desterro, que hoje é Florianópolis, né? Na época era Desterro, ele teve muitas terras ali, se desenvolveu, mas veio morar no Rio de Janeiro também, na capital, onde ele podia desenvolver melhor as suas atividades de médico. E eu sempre destaco que ele foi o segundo marido da Dona Maria da Glória de Souza, que esta é a avó consanguínea de Caibar Schutel. A Dona Maria da Glória era casada com o senhor Francisco Machado de Souza, um militar português. Este, sim, era o avô consanguíneo de Caibar. Quando ela se enviuvou, casou-se com Henrique Schutel, daí veio o sobrenome Schutel. Por isso que chama-se Caibar de Souza Schutel, porque ele também leva o nome do avô consanguíneo, né? Muito bem, então Caibar Schutel, órfão aos cuidados do seu avô, que muito o ajudou, conseguiu que ele entrasse no primeiro colégio do Brasil, o Colégio Dom Pedro II. A gente precisa destacar que o Dom Pedro II tinha uma predileção pela educação, portanto, esse era um colégio em que recebia frequentes visitas de Dom Pedro II, o imperador, que frequentava missas, acompanhava os exames das provas e os eventos que aconteciam. E certamente o pequeno Caibar Schutel conviveu algum tempo com o Dom Pedro II também, dentro do possível. Mas o pequeno Caibar não se adaptou à escola e ele queria trabalhar. E também, por ajuda de seu avô, ele consegue um emprego como prático de farmácia na farmácia Granado. A Granado, aqui no Brasil, é bastante conhecida hoje como uma empresa que produz cosméticos, mas ela começou com uma farmácia bastante respeitada. Ela foi iniciada por um português, o seu José Antônio Cochito Granado, que veio com toda a expertise dos medicamentos e adaptou ao Brasil, e era, inclusive, farmácia considerada a farmácia da família imperial. Então, ali Caibar Schutel aprendeu a sua profissão, essa profissão que ele levou por toda a sua vida, né? E já tendo contato com o ser humano, né? Com os cuidados com o ser humano. Em 1885, o avô de Caibar Schutel desencarna, né? Já estava com 80 anos, o Dr. Henrique Schutel desencarna com 80. Esse é um recorte do jornal em que tem a notícia, né? No jornal O País, de 10 de outubro de 1885. E Caibar Schutel, por uma série de razões, que não dá para a gente entrar no detalhe, diante de tantas informações, Caibar Schutel decidiu sair do Rio de Janeiro, e nesse período de 1885 até 1891, ele foi para as cidades de Piracicaba, Itápolis e Araraquara. Primeiramente em Piracicaba, ele trabalhou também numa farmácia, viveu alguns anos em Piracicaba. Depois em Itápolis, onde ele trabalhou na prefeitura da cidade, também abriu uma farmácia. Depois foi para Araraquara, ali nós já conseguimos um registro de aquisição de imóveis ali, em 1892. Caibar Schutel estava em Araraquara, também trabalhou numa farmácia do senhor João Batista Raia, que nós também encontramos essa imagem rara da farmácia em que Caibar Schutel trabalhou. E lembrando que Raia, também aqui no Brasil, é uma farmácia, uma rede de farmácias também bastante conhecida, é uma família de Araraquara, e que o seu João Batista era um desses familiares, né? Caibar Schutel ficou algum tempo somente nessa farmácia, depois não se entendeu muito bem com o dono, saiu, exerceu outras atividades, até que em 1896 ele se transfere para Matão, que ainda era um distrito de Araraquara. Só para entender, Araraquara para Matão dá mais ou menos 30 quilômetros, e era um vilarejo, né, que quando passou a ser um município, os vereadores se reuniram e escolheram o primeiro prefeito. Mas eu preciso primeiro lembrar que Caibar Schutel, com a sua expressão de carioca, né, a pessoa vinda da capital do Brasil, muito comunicativa, farmacêutico, né, que tinha uma expressão muito grande, né, quase como um médico, né, era médico, era parteiro, era conselheiro, tinha uma expressão muito grande, e ele se tornou um dos primeiros vereadores da cidade de Matão. E quando os vereadores se reuniram para elegerem o primeiro intendente, Caibar Schutel foi escolhido. E naquela época, o cargo de intendente pode se comparar com o de prefeito. Caibar Schutel, ele é considerado o primeiro prefeito da cidade de Matão.
Então, ele teve 2 gestões, né, no final do século XIX, e aí foi se distanciando, porque ele também começou o seu trabalho de farmácia, que foi se desenvolvendo, era a primeira farmácia da cidade, e ele se distanciou da política. E a gente precisa lembrar que Caibar Schutel era católico fervoroso, ele tinha muita amizade com os padres, frequentava as missas, estudava a Bíblia. E essa é uma foto de um dos padres que é muito conhecido em Araraquara, tem nome de avenida com o nome do senhor, do padre Antônio Cesarino, e teve várias situações, né? Tem uma história para contar desse padre que não vai poder ser hoje, mas enquanto Caibar Schutel era católico, eles tiveram uma boa relação. Quando Caibar se tornou espírita, tiveram várias dificuldades, mas eles acabaram se tornando amigos de consideração, e esse padre entregou a Caibar essa Bíblia Sagrada, que está, inclusive, intacta ali no Memorial Caibar Schutel. Quem tiver o prazer de vir aqui para a cidade poderá ver esse presente que Caibar recebeu do padre. Mas então, Caibar era um católico fervoroso, era devoto de Nossa Senhora Aparecida, e quando começou o século XX, as coisas começaram a mudar com esse grande querido católico, porque ele tinha sonhos muito reais, muito verdadeiros relacionados a seus pais, eram quase que reencontros, e ele realmente ficava muito cismado, não tinha respostas para esses sonhos, né? Os padres diziam que era assim mesmo, não tinha muito o que fazer para ele orar, e não tinha alguém que pudesse trazer uma resposta que fosse convincente. Então, coincidentemente, Caibar Schutel conheceu 2 pessoas que faziam reuniões que envolviam comunicação com espíritos. O senhor Quintiliano e o senhor Calixto Nunes. Pessoas simples, mas que tinham mediunidade e faziam reuniões com comunicações frívolas, né? Que a gente chama aquelas reuniões que não têm um objetivo, né? Os espíritos vinham, se comunicavam, pediam o que queriam, mencionavam questões com parentes, pediam perdão de dívidas que tinham deixado quando morreram. Alguns pediam missas, e eles se cotizavam e pagavam essas missas. Ficava caro, mas eles tentavam atender os espíritos. Mas o fato é, Caibar Schutel percebeu que existia algo de muito sério, muito interessante nessas comunicações. Tinha uma verdade ali. E quando Caibar Schutel recebeu de um amigo um exemplar de um jornal espírita, um periódico reformador, que existe até hoje, fundado pela Federação Espírita Brasileira, ele descobriu que existia uma doutrina que falava sobre a comunicação dos espíritos, falava sobre esse tal de espiritismo. Então, ele ficou bastante intrigado, encomendou todas as obras, né, as obras básicas de Allan Kardec, e passou a estudá-las. E dali, a partir daquele momento em que Caibar Schutel tomou consciência do espiritismo, as reuniões que haviam com os espíritos passaram a ter um outro caráter, né? Os espíritos que vinham pedir missas, falando: não, irmão, nós vamos rezar por você, já tinha um outro encaminhamento, porque tinha uma seriedade, tinha uma base doutrinária, tinha uma explicação, né, de que o espírito, a pessoa não morre, ela continua, né? Existia mortalidade, e que a comunicação era uma parte natural da vida. Os espíritos se comunicam porque eles continuam vivendo no estado espiritual. E, a partir daí, em 1905, eles fundaram um grupo, eles resolveram oficializar um grupo chamado Amantes da Pobreza, né, dia 15 de julho de 1905, e, paralelamente a isso, Caibar Schutel, empolgado, motivado a falar sobre a imortalidade da alma, ele começou a encontrar as barreiras da igreja. Os padres começaram a criar dificuldades, porque até na sua farmácia, Caibar Schutel tinha dificuldades para vender, porque os padres falavam para não comprarem naquela farmácia porque era de um espírita, né? Falavam para não passar na frente da calçada do grupo porque o diabo podia pegar eles. Então, através do medo, os padres acabaram criando dificuldades. Eles estavam, logicamente, na missão deles, de defender o catolicismo, mas Caibar Schutel
à medida em que ele tinha dificuldades, ele queria divulgar, mas nos jornais em que ele ia bater a porta para levar um artigo, para falar sobre espiritismo, tinha a influência de algum padre que não aceitava que fosse divulgado nada, nenhuma gráfica queria imprimir nada sobre Caibar Schutel. Foi quando ele também resolve fundar um jornal. Já que não tenho espaço nenhum, eu vou fazer um jornal. Ele conseguiu, numa gráfica a 400 quilômetros de Matão, lá em Taubaté, né, desse jornal, tinha um jornal espírita que era publicado na cidade de Taubaté, que aceitou imprimir o jornal Clarim, né, inclusive essa gráfica, porque esse jornal Alvião não conseguiu avançar e Caibar Schutel comprou essa imprensa, essa impressora e trouxe para Matão para continuar a imprimir os jornais aqui. Então, vocês veem a dificuldade que ele teve, mas que essas dificuldades o motivavam a levar essa verdade, porque é aquilo que ele acreditava, né? Mas, continuando, no mesmo ano de 1905, Caibar Schutel também oficializa o seu casamento, né? Que ano importante para ele, né? 1905, ele funda um grupo espírita que existe até hoje, funda um jornal que também existe até hoje, e também, como ele vivia já maritalmente com a dona Maria Elvira da Silva Schutel, né? A dona Mariquinhas, ele oficializou seu casamento, ela era da cidade de Itápolis, e também se casou. A gente não pode esquecer de dizer que todo esse trabalho que existe até hoje dependeu de espíritas, de pessoas que caminharam para e passo com Caibar Schutel, que o apoiaram. Né? Um grande líder, ele precisa também ter os seus seguidores, as pessoas que acreditam naquele trabalho, e a gente não pode deixar de citar algumas pessoas que fizeram parte desse trabalho, como o senhor Francisco Veloso, inclusive avô da minha sogra, que está lá na Suécia. Veja como a espiritualidade meio que junta as famílias, né, para continuar esses serviços, né? O senhor Francisco Veloso, o senhor José Maria Gonçalves, mas também tiveram outros, o senhor João Leão Pita, né, esse que parece o Papai Noel, esse barbudo, né, as crianças adoravam ele, era um espírita que divulgava, ele buscava assinaturas do jornal, da revista, né? Dona Antoninha Perche, que levou a administração do jornal Clarim desde a morte de Caibar Schutel até os anos 60, né? O seu José da Cunha, que ele pegou o Clarim quando estava em dificuldades nos anos 60, da Dona Antoninha Perche, e foi o presidente do Clarim até o final dos anos 70. O seu José da Cunha, que acompanhava Caibar Schutel desde pequeno, né? O seu Urbano de Assis Xavier, um grande médium. O seu José da Costa Filho também foi diretor, também trabalhou na gráfica, foi um grande trabalhador. O senhor Watson Campelo, também um diretor, ele ajudava a traduzir os periódicos que Caibar Schutel trazia de outros países para traduzir, transformar no jornal e na revista, né? Mas hoje eu gostaria de falar um pouco do seu José da Cunha. Esse senhor, ele acompanhava Caibar Schutel quando Caibar Schutel ia nas fazendas para atender as pessoas. O senhor José da Cunha, ele ia junto, né? E ele conta uma história bastante interessante, que a sua avó, a avó do senhor José da Cunha, ela era uma portuguesa, e ela tinha 3 irmãos e um sobrinho que era padre, que eram padres. Então, ela não admitia também, ela tinha uma dificuldade enorme de querer conhecer o espiritismo, mas os 2 filhos dela trabalhavam, né? O senhor José da Cunha trabalhava na gráfica e o outro trabalhava na farmácia. Então, ela disse que um dia, o senhor José da Cunha disse que um dia ela foi no centro espírita para ver como era a reunião, como é que era aquele engodo, né? Como ela considerava, aquela coisa toda falsa que ela acreditava, né? Mas aí aconteceu um fenômeno muito interessante, porque em determinado momento da reunião, que ela ficou num lugar isolado, ela tomou um tapa na cara que ficou até a marca, né? E ela não sabia quem tinha dado esse tapa. Então, foi um fenômeno que aconteceu, porque ela estava distante, né? Era difícil alguém se aproximar dela e tomar um tapa. Mas, enfim, esse foi o despertamento, né? Que, segundo o seu José da Cunha diz, com a sua avó, que a partir dali ela descobriu que era o espiritismo que ela ia seguir, que ela precisava tomar aquele tapa. E acabou sendo uma grande colaboradora
da casa, né? Então, esses fenômenos, esses acontecimentos tão interessantes que ficam na história, às vezes a gente precisa citar, né? Para a gente ver como as pessoas passam determinadas situações para poderem vir a fazer parte do trabalho, ou passar um momento de mudar o seu pensamento, né? Não querer seguir somente o que os outros estão achando, né? Então, ele trabalhava na gráfica também, ele ajudava na parte da distribuição dos jornais, da feitura dos jornais, ele se tornou profissional nessa área de impressão, e ele acompanhou todas as dificuldades que Caibar Schutel teve para produzir o jornal. Mas aí fica o nosso carinho, a nossa homenagem ao seu José da Cunha, um querido trabalhador da casa. Mas voltando, em 1911, nós destacamos que Caibar Schutel produziu seu primeiro livro. É um livro de polêmica religiosa, né, espiritismo e protestantismo. Aí nós temos a foto de do seu professor Faustino, era conhecido como Doutor Bota-Mão, porque ele tinha uma capacidade, um magnetismo de cura expressivo a ponto de provocar muitas curas, e isso trouxe muita fama, né? Ele viveu em várias cidades, vários estados brasileiros, mas em todos os lugares em que multidões acolhiam para receber o seu atendimento, ele teve problemas também relacionados a dinheiro, teve uma série de dificuldades e acabou se afastando. Veja como é complicado quando a pessoa não estuda o espiritismo, né? Se estudasse o espiritismo, conhecesse mediunidade e entrar nas questões, né, relacionadas a esse entendimento, não teria trazido tantos problemas, mas, enfim, tornou-se protestante e ele publicava textos, né? Quando Caibar Schutel divulgava nos jornais que aceitavam, né? No caso desse livro, ele publicava artigos num jornal de Rio Claro. Esse professor resolveu contrapor, né? Escrever um artigo contrariando as ideias espíritas. Então, essa polêmica religiosa, né, cada semana que vinha um escrevia uma coisa, o outro respondia na outra, né, diferente de hoje, né, que a gente já tem os meios de comunicação tão rápidos, né, a gente entra na internet, a pessoa já coloca uma ideia, a pessoa já responde na hora, já curte ou não, mas naquela época era por intermédio da imprensa, então, do material impresso. Então, Caibar Schutel reunia essas polêmicas para trazer as suas ideias, e é uma característica de livro, né, que a gente precisa destacar, que não existe hoje. As pessoas buscam um romance espírita, buscam um livro doutrinário, né? É difícil a pessoa buscar um livro de polêmicas religiosas. Caibar Schutel tem alguns livros com essa característica em que ele traz respostas com a ótica espírita, né? Uma outra informação que nós temos, por intermédio dessa foto, de Caibar Schutel ao centro, com seus companheiros, com jornais, o Clarim na mão, né, para a gente dizer que todo ano, né, no dia de finados, a Caibar Schutel e seus companheiros, seus trabalhadores, seguidores, iam até o cemitério com vários exemplares do jornal Clarim para entregar para aquelas pessoas que iriam ali visitar os túmulos dos seus parentes mortos. Então, ele procurava, dessa forma, levar um paradigma da imortalidade, né? Buscar o entendimento das outras pessoas relacionadas à reencarnação, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali enterradas não morreram, elas continuavam existindo. Então, ele trazia matérias relacionadas à reencarnação, à imortalidade, com várias explicações, e entregavam gratuitamente na mão dessas pessoas. Então, ficou esse registro de finados em que o jornal ele era produzido, quase 50 mil exemplares eram produzidos e distribuídos em todo o Brasil, que também faziam essa distribuição nos cemitérios das cidades, né? Então, porque aí a gente já percebe, né, o jornal com um caráter e uma divulgação bastante expressivas em todo o Brasil, com todas as dificuldades, já era um jornal conhecido e respeitado entre os espíritas, né? Então, o Caibar Schutel, como disse, ele assinava periódicos europeus, norte-americanos, que traziam informações relacionadas às experiências de fenômenos, de aparições, de materializações,
que falavam sobre a ciência do espírito, e ele, adquirindo isso, eles traduziam e colocavam no jornal Clarim, e, portanto, foi se desenvolvendo realmente com uma qualidade editorial muito convincente, muito expressiva. Caibar Schutel, como disse, desde quando foi para Matão, né, fundou uma farmácia, aí tem uma imagem da farmácia nos anos 1920, e agora, quase 100 anos depois, a farmácia ainda existe, não é mais dono, mudaram os donos, né, não é mais da família que Caibar Schutel havia deixado para cuidar, mas ainda está ali. Mas a gente precisa dizer que Caibar Schutel foi um farmacêutico muito dedicado, como disse na história contada pelo senhor José da Cunha, ele pegava sua charrete e ia nas fazendas da região para atender pessoas. Então, ele colocava uma caixa com medicamentos e ia nessas fazendas para atender as pessoas, para quem podia, para quem não podia pagar, né? Ele ajudava o ser humano, independentemente da condição financeira. Outro gesto bastante generoso de Caibar, que ele fazia com frequência, era visitar os presídios, né? Existem registros de Caibar que visitava os presídios aqui de Matão, também de Araraquara. Ele ia, fazia preleções, conversava com eles, e quando tinha eventos, eles levavam doces, enfim, levavam um pouco de carinho para aquela pessoa que já estava ali colhendo o fruto de seus atos, né? E ele, independente do que a pessoa havia feito, ele queria levar um carinho, atenção, e sabe-se que naquela época ele tinha um respeito, né? Ele era tão respeitado que às vezes eles permitiam que o preso fosse tomar passe lá no centro espírita, porque às vezes estava muito revoltado, estava com algum problema, ia lá, tomava o passe, às vezes passava por uma desobsessão e voltava mais calmo, né? A gente vê como funcionava naquela época, as coisas pareciam ser mais simples, né? Outro dado importante que a gente precisa destacar, que Caibar Schutel divulgava o espiritismo por intermédio do jornal Clarim, utilizando as vias férreas, né? Essa foto da estação de Matão, e quando saíam novos exemplares, eles iam até a estação, entregavam exemplares do jornal para todos os passageiros, colocavam nos assentos vazios, e para aqueles que também aceitassem, né, receber um jornal. Aqui temos uma foto aérea de alguns anos atrás, em que existe essa foto onde tem essa seta vermelha, um terreno, né? Hoje ali é um galpão da gráfica, mas há um tempo atrás, na época de Caibar Schutel, ele construiu no terreno de sua casa alguns barracos para poder acolher pessoas. Então, ele recebia pessoas doentes, ele recebia pessoas que estavam com dificuldades de alimentação, ele servia almoço, jantar, e teve pessoas que a gente tem registro que morou alguns anos ali, que criou filhos. Enfim, Caibar Schutel dividia a sua própria casa com as pessoas carentes, né? Que naquela época tinha muito. Então, ali a gente vê a redação, onde ele morava também, na esquina a farmácia e o centro espírita, que ele fundou mais adiante, nesse terreno, que hoje bem no centro da cidade de Matão. Aqui uma foto curiosa, né? No cemitério de Matão, está bem envelhecida, mas Caibar Schutel que fotografou. Ele colocou o chapéuzinho dele ali, né, perto do túmulo, e as pessoas amigas e familiares que normalmente iam com ele até o cemitério, que ele visitava muito. Ele ajudava aquelas famílias que tinham dificuldades, com pessoas que estavam com pessoas doentes, ele ajudava até o momento que a pessoa morria, ajudava no enterro, e ele também tinha o hábito de escrever epitáfios, né, as frases que aparecem nas lápides. Aqui eu trouxe algumas frases com um fundo de uma lápide qualquer, porque eu ainda não peguei o registro original, mas ainda hei de buscá-los. Mas, no caso do senhor Francisco Ferreira, que faleceu em 1917, ele escreveu: o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. No túmulo da dona Carolina Campos Franco, que faleceu em 1918, ele escreveu:
O espírito é imortal. A morte não extingue a natureza íntima do ser. A alma continua a viver no mundo espiritual. No túmulo de Maria Perche, que faleceu em 1934, consta: estuda o espiritismo e compreenderás Deus e a imortalidade. E no do seu amigo Gregório Perche de Menezes, que faleceu em 1935, ele escreveu: o espírito vive sempre, é imortal. Então, nesses pequenos gestos, a gente percebe como ele gostava de aproveitar, né, em tudo, falar um pouco sobre a imortalidade da alma, divulgar o espiritismo. Porque aí, até então, além do jornal, ele já escrevia textos para jornais que já aceitavam publicar sobre o espiritismo, fazia palestras e estava divulgando o espiritismo de todas as formas possíveis. Então, aqui nós temos algumas fotos das reuniões mediúnicas, né? E é interessante ter essas fotos, porque a gente soube que Caibar Schutel, como ele assinava os periódicos de outros países, e que vinham aquelas imagens de aparições de espíritos, apareciam fotos com espíritos, ele comprou uma máquina fotográfica e ele fotografava as reuniões para ver se aparecia, né, algum espírito. Então, o que a gente vê são algumas imagens, alguns registros das reuniões. Ele não conseguiu o que ele queria, mas ficaram alguns registros para a gente poder contar como eram as reuniões daquela época, né? Então, como eu já disse, né, Caibar Schutel divulgava o espiritismo, utilizava muito material vindo de fora, e ele tinha um desejo muito grande de poder dar um enfoque maior na parte científica, na parte dos fenômenos. E ele, através da ajuda de um amigo, ele conseguiu fundar uma revista, a revista que a gente mencionou no início, a Revista Internacional de Espiritismo. E lembrando que ele tinha contatos naquela época com cientistas, com estudiosos do espiritismo, do fenômeno, dos fenômenos espirituais. Então, nem todos eram espíritas, né? Por exemplo, Leon Denis, um grande espírita, conhecidíssimo. Os demais eram cientistas, estudiosos da espiritualidade, como Ernesto Bozano, Alfred Russel Wallace, Charles Richer, que foi prêmio Nobel pela teoria da metapsíquica, um francês, e o espiritualista Arthur Conan Doyle, quem não conhece, né? Então, Caibar Schutel trocava correspondências com essas pessoas e as matérias, os artigos que vinham eram traduzidos e vieram a se transformar, vieram todos, né, passaram a compor a revista também. Então, além do jornal, passou a existir em 15 de fevereiro de 1925 a Revista Internacional de Espiritismo, que entrava mais num aspecto fenomenológico, mas também falava sobre o espiritismo no Brasil, sobre as questões religiosas, filosóficas, né? Uma revista de uma qualidade para a época, né? A gente folheando os exemplares que produzidos na época de Caibar Schutel são admiráveis. Então, além do jornal que fazia sucesso, a revista também passou a atingir um outro público e realizando um sonho de Caibar Schutel na divulgação do espiritismo. Para a gente dizer que o Clarim e a Rie eram conhecidos, a gente pode destacar, nós encontramos um registro do Congresso Espírita Mundial de Paris, que foi de 6 a 9 de setembro de 1925, né? Aqui eu destaquei, né? Tem umas fotos de Leon Denis e Conan Doyle. Então, espíritas e espiritualistas se reuniam no congresso e nós encontramos nas atas desse congresso que o Clarim e a Rie foram representados. Então, a gente pode perceber já a expressão desses periódicos no mundo, né? Que ganhavam um respeito muito grande, porque era um órgão brasileiro reconhecido pela divulgação do espiritismo. Em 1928, nós destacamos que Caibar Schutel consegue construir o Centro Espírita, o Clarim, esse que existe até hoje, né? Essas duas janelonas, essa parte do Centro Espírita que foi fundado, que foi construído em 1928, existe até hoje, né, no centro da cidade. Ali a parte da oficina já mudou a parte arquitetônica, mas em 1928 começou aquele prédio, hoje já tem um centro maior ao lado, né? E em 1928 também a gente precisa dizer que Caibar Schutel lançou talvez a sua obra mais expressiva, mais procurada, mais estudada, talvez a mais vendida da editora, que é o Parábolas e Ensinos de Jesus. Um livro que traz as parábolas
e explicadas por Caibar Schutel, né? Então, muita gente que faz o evangelho no lar e tem o Parábolas de Jesus também junto, às vezes coincide, né, de ser uma parábola e ler um pedaço da parábola, as explicações de Caibar, e não deixa de ser bastante enriquecedora, né? Esse é o primeiro exemplar, a gente conseguiu um exemplar que foi doado, né? E com o autógrafo de Caibar Schutel, né? A gente não pode esquecer, assim como São Francisco, Caibar era um amante, ele tinha um respeito profundo pelos animais, e a gente destaca isso mencionando o seu gatinho, Nhonhô, que figurou numa das páginas da Revista Internacional de Espiritismo, e o seu cavalo, né, que chamava-se Cabrito, né, ele tinha um cachorro também, o Rolf, ele tinha sua alimentação junto com eles, né, ele gostava que eles o acompanhavam, não que seja isso recomendável, mas a gente vê o amor, né, que muitas pessoas hoje têm, né, que dedicam isso aos seus seres que são considerados, são amados como um ser humano, né? E a gente precisa destacar isso, o amor de Caibar pelos animais. Em 1928, Caibar Schutel consegue adquirir um automóvel, um Ford Eco, um Ford 1928. E, por intermédio desse carro, ele conseguiu melhorar muito as suas atividades, porque às vezes ele precisava buscar papel em Araraquara, então ele pegava a estrada vicinal, ele ia com o Calhambeque, às vezes enfrentando chuva, enfrentando dificuldades. Esse veículo, que essa foto é muito bonita, né, trouxe um impulso ao trabalho. Então, ele ia nas fazendas já de Calhambeque, ele acompanhava enterros, né, às vezes a família não tinha ninguém, ele punha o seu Ford Eco a serviço do ser humano para poder auxiliá-lo, né? E quantas vezes que o Rolf também não passeava com ele nesse Calhambeque. Então, enfim, tudo que Caibar Schutel tinha, com muita dificuldade, ele colocava a serviço da humanidade. Já sabe-se até que ele dava até carona para os padres, às vezes. O padre estava vindo da estação de trem, falou, seu padre, sobe aí que eu dou uma carona para o senhor. Então, quer dizer, não entramos nas dificuldades que ele teve pela doutrina, mas o respeito que ele ganhou através da sua dedicação ao próximo, às pessoas carentes, aqueles que precisavam conhecer algo mais, né, como o Espiritismo, ele fez isso com maestria. Em 1936, nós destacamos que Caibar Schutel fez a primeira divulgação do Espiritismo pelo rádio na região. O Espiritismo já era divulgado pelas rádios na capital, no Rio de Janeiro, e inspirado pelo trabalho de seus companheiros espíritas, também desbravadores, porque não era fácil divulgar o Espiritismo naquela época, Caibar conseguiu um programa com 15 conferências radiofônicas, né? Como ele escrevia antes de ir ao ar, essas conferências se transformaram num livro, né, bastante interessante. Quando a gente lê o livro, a gente vê assim a atualidade, né? Quando a pessoa sabe muito o que está falando, parece que aquelas literaturas são atemporais, né? A gente lê e parece que está falando e serve tudo para os dias de hoje, né? Então, de agosto de 1936 a maio de 1937, ele divulgou o Espiritismo pela rádio aqui da cidade de Araraquara, aqui perto. Essa é provavelmente uma das últimas fotos de Caibar Schutel. Como eu disse, ele também ia fotografar no cemitério, também esperava obter fotos com fenômenos, mas o que ficou, alguns registros interessantes. Essa, então, provavelmente a última foto, que foi no final de 1937, porque no começo de 1938, Caibar Schutel ele passa a ter um problema de angina, né, problema cardíaco, e ele vem a desencarnar no dia 30 de janeiro de 1938. E um fato muito interessante que aconteceu na morte de Caibar, quando ele estava sendo velado, ele se comunicou. Seu corpo estava sendo velado lá na redação, e ele, através do médium Urbano de Assis, recebe, né, o espírito Caibar Schutel, que dá uma mensagem de ânimo, de motivação aos seus companheiros que iriam continuar a obra, e como ele tinha o hábito de escrever as lápides dos outros, por que não falar o texto da sua própria lápide, né? Então ele ditou o seu epitáfio, que é essa frase: vivi, vivo e viverei
porque sou imortal. Então, nessa frase, e o resto, a gente pode ver que é um túmulo bastante simples, porque ele pediu para que não fizessem nada luxuoso, né, no seu túmulo. Ele só queria uma frase falando sobre a imortalidade da alma, que foi o sentido de sua vida, né? Então, a gente percebe, quando a pessoa descobre a que veio, né, ele veio com uma missão de trazer, divulgar o Espiritismo, e ele fez isso com o coração, com a alma, com coragem. Então, essa frase dá o sentido da vida desse grande homem, né? Mais uma foto abaixo, um detalhe bastante curioso que a gente sempre gosta de falar, né? Que Caibar Schutel pediu para que seus companheiros não ficassem de luto, não se vestissem de cores escuras, né? Então, todos que estão de branco, inclusive o seu próprio caixão branco, para que não associasse a cor escura à morte, porque a morte não existia. O momento de colocar vestir de branco, né? Então, com essas palavras, a gente vai encerrando a nossa apresentação, esperando que possa ter inspirado os amigos, irmãos de outras localidades, né, a terem essa coragem de Caibar Schutel, porque a gente diz, eu afirmo de coração que ele é imortal, porque ele continua inspirando os grupos, né? Ele já foi percebido já em vários lugares, não somente no Brasil, mas aqueles que têm a mediunidade, né, e conseguem perceber a presença, o apoio, a inspiração desse grande espírito que veio trazer a boa nova, né? Então, seguindo o espiritismo, os seus estudos, com fidelidade a Allan Kardec e o exemplo de Jesus como modelo e guia. Então, fica o nosso abraço, o nosso agradecimento, e eu vou passando a palavra para a Mônica, né, para chegarmos ao encerramento, Sim, e fica o nosso agradecimento. Nós que agradecemos esse conhecimento, esse vasto conhecimento que você trouxe a todos nós. Eu acredito que Caibar Schutel, ele é mencionado, sim, por pessoas que conhecem o Espiritismo, mas muitos ainda desconhecem, né, a importância dele. Então, o conteúdo que você trouxe para a gente aqui foi de muita valia, né? A gente agradece e numa nova oportunidade, com certeza, a gente espera ouvir mais, porque é um assunto que interessa, né? A gente saber como que viveu uma pessoa que trouxe tanta coisa boa dentro da doutrina espírita, que desempenhou um papel tão importante para que isso fosse continuado, né? Mesmo lá atrás, já existindo a luta contra aqueles que eram contra, né? Que sempre vai existir. Sim. Nós é que agradecemos e vamos abrir aí o chat para perguntas. E se você quiser, Ricardo, você coordena esses chats ou? Eu posso acompanhar no chat. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Eu amei as fotos. É uma viagem no tempo, poder acompanhar as fotos, torna tudo muito mais memorável, e eu imagino só o trabalho que deve ter sido arrumar essas fotos, porque elas não estavam arrumadinhas, bonitinhas na internet, em algum lugar. Deve ter sido um trabalho sensacional. Tem um comentário aqui de Andréia, dizendo que amou, e perguntou se você poderia falar sobre o espiritismo em Matão hoje e sobre seus descendentes, sobre os descendentes de Caibar Schutel, e sobre como é que está o espiritismo em Matão hoje. Sim, posso falar sim. Primeiro, obrigado pelas palavras. Realmente, as fotos foram um pouco difíceis, né? Não é como hoje a gente entrar na internet e conseguir tudo. Teve coisa que a gente teve que garimpar, mas foi quando o trabalho é prazeroso, vale a pena, né? Mas então, qual o nome da nossa Andréia, né? Então, eu posso dizer para a Andréia que o espiritismo aqui em Matão, depois que Caibar Schutel se foi, ele continuou com esses trabalhadores, ele existe até hoje, né?
E aqui em Matão existem, eu acredito que 6 ou 7 centros espíritas. Tem uma que, inclusive, é a comunidade Caibar Schutel, que foi oriunda da juventude que frequentava o Clarim, que construíram um novo centro, mas também tem um que chama André Luiz, tem o Nosso Lar, tem o Bezerra de Menezes, né? E tem outros que vão se formando. Então, como disse no começo, a Igreja Católica ela predomina aqui, né? Não são os espíritas, para falar com sinceridade. Mas os espíritas realizam um trabalho inspirado por Caibar Schutel, inclusive trabalho de caridade, né? Existem reuniões frequentes, né? Com passes, tem reuniões de estudo. Nós frequentamos o Centro Espírita Clarim, às sextas-feiras nós temos o estudo de mediunidade, comunicação com os espíritos, né? Agora a gente está estudando o diálogo com as sombras, enfim, estamos estudando. Mas o movimento ele é inspirador. Hoje, o nosso amigo Orson Pete Carrara tem feito um trabalho de trazer o espiritismo de volta para Matão através desses eventos, né? O encontro anual Caibar Schutel se reúne mais de 1.000 pessoas, né? Então é interessante porque as pessoas querem conhecer o memorial, que foi feito com muito cuidado, tem uma qualidade que eu diria assim de primeiro mundo, falando sobre o homem Caibar Schutel, o político, o farmacêutico, o jornalista, mas as pessoas são um pouco tímidas, né? Ainda tem uma influência muito grande, mas eu posso dizer assim, seguramente que hoje a igreja tem um contato diferenciado. Eu posso dizer que tenho amigos padres, eu tenho pessoas que eu considero que respeitam o espiritismo, assim como nós respeitamos os católicos, que são muito aqui existe muito esse hábito das pessoas irem na igreja aos domingos, tem realmente muito seguido, muito acompanhado, né? Tem muitos católicos praticantes. Então, assim, a gente vê de uma maneira geral que a religião como algo que pode melhorar o ser humano, ela tem se entendido, né? Não existe mais a necessidade, como nos anos de Caibar Schutel, de ter que brigar como ele brigava, né? A gente tem essa figura de Caibar Schutel como aquela pessoa corajosa que enfrentava, que ia nas polêmicas e com dificuldades, né? Mas no fim, como o que eu mais eu destaco, né? É a amizade que ele acabou tendo com muitos padres, o respeito da cidade, porque o seu gesto caridoso de humanidade é que sobressai. Assim como todas as religiões, quando a gente mostra que é bom, isso é que vale. Não as bandeiras, as doutrinas, as pequenas diferenças ideológicas. Então, é isso que a gente precisa promover hoje. Então, eu acho que eu me estendi um pouco, mas dizendo que o espiritismo continua aqui firme, não com a expressão que existia na época de Caibar, mas é respeitado porque teve o Caibar Schutel aqui nessa cidade. Tem gente que, inclusive, gosta de visitar um cemitério para ir ver o vivi, vive, viverei, porque sou imortal. O espírita não vai muito no cemitério, né? Porque fala, não, desencarnou, é para, né, a gente reza, tá tudo bem, morreu, morreu. Mas, no caso de Caibar, as pessoas gostam de ir no cemitério para ver esse detalhe que a gente considera histórico, né? Mas é isso. Espero ter respondido. Douglas aqui, muito obrigado pela sua apresentação, foi realmente emocionante, especialmente para mim, que conheço Matão, tive a oportunidade de passar minha infância por lá, por muitos desses lugares aí que você mostrou nas fotos, né? No Clarim, onde eu brinquei muito ali naquele pomar que tinha ali dentro, e também me deu a oportunidade de rever um pouco essas máquinas aí, porque eu, como criança, cheguei a trabalhar lá na redação do Clarim, então foi um momento muito especial, foi muito emocionante. O que eu queria, eu tenho uma certa curiosidade, o que exatamente atraiu o Caibar
a Matão? Porque eu sei que você apresentou, ele teve essa peregrinação pelo interior de São Paulo, né? Sim. Mas houve alguma razão especial para ele se fixar em Matão? Pelo que nós temos estudado, bom, primeiro, adorei as suas palavras, é muito bom a gente ter essa conexão, né? É uma coisa que transcende, né? Falou, ó, eu já estive lá, essas fotos que você viu, eu já passei ali. Então, é uma conexão realmente muito valiosa. Mas, Douglas, o que aconteceu? Em 1896, ocorreu uma epidemia de febre amarela em Araraquara que dizimou milhares de araraquarenses. Eles pulverizavam as ruas, eles não tinham como resolver a epidemia da febre amarela. Então, nessas tantas mortes que ocorreram, muitas pessoas passaram a viver em cidades adjacentes. Quem não queria ir para muito longe, ia para o mais próximo possível. Então, Matão, que era um vilarejo, Caibar-Schutel resolveu se estabelecer em Matão. Então, ele praticamente pegou o começo da cidade, né? E dizem que ele foi um dos que ajudou a construir a capela. A gente não tem essa confirmação, porque antes de Caibar vir, em 1895, a cidade foi fundada com a criação da capela. Veio um santo, né, de Araraquara, puxado em carro de boi pela vicinal, e aí ali construíram a capela. Os padres vinham uma vez duas vezes por mês, né? Ele fazia o pacote, né? Porque ele fazia missa, fazia batizado, fazia casamento, e aí a cidade foi se desenvolvendo. Mas assim, não tem uma fala dele que falou, não, eu cheguei aqui em Matão e eu vou desenvolver o espiritismo aqui. Não, foi realmente uma situação de vida que ele veio morar em Matão. E aí, quando ele descobriu o espiritismo e resolveu plantar essa semente, era uma coisa bastante improvável, né? Numa vila que está começando, aquela pessoa ali que veio de longe, né? Um forasteiro, querer começar a falar de espiritismo. E tudo que se faz com amor, né? Que cada um tem a sua própria história, né? Tudo aquilo que você faz com coração, com consciência, com certeza, sabendo o sentido daquilo, a coisa cresce. Então, ele acabou se desenvolvendo ali na cidade de Matão, comprou, né, aquele pedaço de terra e foi se desenvolvendo, e ali ele ficou e foi crescendo, né? E é bastante curioso, né, Douglas? Mas dizer para você que existe algo diferente disso, ele realmente foi, na minha opinião, pelo que eu estudei, foi por condições de vida mesmo, que ele acabou se estabelecendo em Matão, passou a amar Matão, né? Porque é onde ele realmente se encontrou como pessoa, descobriu o espiritismo e se desenvolveu ali. Não sei se deu para satisfazer, porque ficou uma coisa meio pessoal dentro do que eu estudei, né? Mas eu diria que foi por aí, essa vinda dele para Matão. Pelo que você falou, então, acho que a razão principal foi a febre amarela, que ele deve ter contribuído com os conhecimentos de farmacêutico, né? E depois, nesse combate à febre amarela, ele acabou se envolvendo na região e ficou por ali mesmo, né? Ele deixou descendentes, ele tem filhos, deixou filhos. Não, a dona Mariquinhas, ela teve muitos problemas de saúde, aquela, inclusive, é a única foto que a gente tem. Eu já procurei em todos os lugares para ver se encontrava alguma foto, porque aquilo lá não é uma foto, né? É um quadro, um retrato produzido, né? Mas não consegui nenhuma outra imagem do Mariquinhas. Ela tinha, o pessoal dizia que ela tinha hanseníase, mas ela tinha lúpus, e ela sempre ficou escondida. E não tiveram filhos, né? Então, não teve descendentes. A gente não encontra Schutel nessa região. Tem alguns caibares por aí, né? Em homenagem ao caibar, mas não tem. O caibar Schutel realmente não deixou descendentes. O que a gente fala é que ele deixou uma grande família de coração, né? Que prosseguiu com o seu trabalho, mas ele não teve descendentes que se conheça, né? Então, a dona Mariquinhas desencarnou, acho que 2 anos depois de Caibar. Então, tiveram essa vida. Ele passou um grande tempo cuidando da saúde dela. Ela ficava mais tempo escondida, mas ajudava ele nas refeições, ajudava a arrumar o centro espírita. Tem alguns relatos da dona Mariquinha participando de alguma forma.
mas não teve filhos, que a gente tenha conhecimento, né? E como mentor do espiritismo em Matão, ele continua se manifestando através dos médiuns, na Casa Espírita, no Clarim? Não, nós não temos esse registro, Douglas. A gente tem relatos no passado que ele se comunicava, ele deu muitas comunicações por intermédio de Chico Xavier, e recentemente a gente tem tido relatos dele na Federação Espírita Brasileira, que eles possuem reuniões, né, envolvendo contatos com os espíritos, mediunidade e tudo mais, e ali Caibar Schutel tem dado algumas comunicações, mas em Matão, Douglas, vou ser sincero para você, em uma outra ocasião, quando às vezes vem grupos para visitar a obra, às vezes tem algum que é médium e ele recebe o espírito Caibar. Mas, assim, dizer que a gente tem a presença dele ali, né, orientando, né, a gente imaginaria, né, uma casa centenária que tivesse esse contato, as orientações espirituais. Mas ele, de certo, muita gente que vai ali sente uma presença bastante elevada, e a gente acredita que ele esteja assistindo os companheiros e nos inspirando, como eu sempre digo, né? Ele não deixa de nos inspirar. Mas não temos registros de comunicação do nosso querido Caibar aqui em Matão. É uma pena, mas a gente tem que confiar que ele está trabalhando pelo Espiritismo e que, de alguma forma, ele deve nos inspirar, nos orientar no trabalho espírita. Muito obrigado. Com certeza, a gente agradece. Não sei, acredito que tem mais alguma pergunta, não tem mais nenhuma pergunta. Eu tenho um comentário aqui, a André agradeceu, deu parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, André. E a Helenilda, que é a mãe de Helder, um dos membros do nosso grupo espírita, também agradeceu, falou que foi uma aula maravilhosa. Que bom. E eu tenho duas perguntas. Primeiro, um comentário. Douglas, me corrija se eu estiver errado. Se eu não estou enganado, era o seu avô que já guiou a charrete, não foi? Foi. Ele mesmo. É o José da Cunha que apareceu ali. O seu avô era José da Cunha? É. Nossa, eu não sabia, cara. Nem eu. Nossa! Aí eu precisava falar do seu José da Cunha, né? Nossa, Douglas, eu não sabia que você tinha uma participação tão forte nessa história. Por isso que eu disse que eu fiquei um pouco emocionado aqui, para não dizer que meu olho encheu de lágrimas, né? Porque foi uma época especial, né? E meu avô foi o mentor da família e sempre... Eu sempre vivia... Eu era o neto mais velho, sempre estava em volta dele, ele me encheu de livros e tal, e sempre fez questão de me arrastar para... Ele também tinha o lar das crianças, que eu não sei se continuou, mas o meu avô ele também trabalhava bem forte com o lar das crianças, né? Que eram para as crianças que não tinham, que eram órfãos, que eram abandonadas. Então eu ia para lá, brincava com aquela criançada, mas eu não entendia muito bem. Eu era pequeno, tinha 8, 9 anos, então ia brincar. Ia lá brincar, né? E ele sempre me arrastando. Também participei de muitas sessões aí no Clarim, né? Eu era a única criança, eu tinha muito medo até, porque as sessões aconteciam à noite, por volta das 7 da noite, e eu, como criança, eu tinha muito medo, para não dizer que eu era apavorado, né? Falava em espírito era como assombração, né? Então, Douglas, não era só as crianças que tinham medo de espírito ali, não. Eles tiveram muita dificuldade para ter guarda noturno ali, que os guardas não queriam trabalhar. Eles tinham medo de trabalhar lá. Foi um momento muito, muito bacana ali naquele... Eu não participava muito de outras reuniões, obviamente, porque eu não era convidado, eu também não tinha muito interesse naquela época, né? Mas eu vivi em volta lá do Wallace Leal, não sei se você... Nossa, eu conheço, é uma das pessoas que a gente tem uma admiração, que eu não tive o prazer de conhecer, mas eu preciso então abrir um parênteses aí, que o seu
seu Zeca da Cunha, e ele, quando ele assumiu a presidência do Clarim em 1966, o Clarim estava quase fechando. Eles não conseguiam comprar novas impressoras, estavam com uma dificuldade enorme, e a dona Antoninha, que aguentou desde 1938, quando o Caibar desencarnou, em 1966 ela pediu para sair. E aí quem assumiu foi o seu Zeca da Cunha, e aí eu preciso destacar que, inspirado por Chico Xavier, ele recomendou, ele chamou o Wallace Leal para ir lá para o Clarim, e também o seu Joaquim, tem o seu Joaquim Alves. Esses dois foram, a pedido de Chico Xavier, trabalhar no Clarim. Foi quando ali eles começaram a levantar a editora. Então, o seu Zeca da Cunha, ele foi a renascença do Clarim, porque Chico Xavier cedeu algumas obras para o Clarim, para serem editadas, porque tudo que o Chico Xavier fazia, vendia. Então, fizeram livros e começaram a levantar o Clarim, graças a essa presidência do seu Zeca da Cunha, o Wallace Leal Rodrigues, que era uma pessoa inteligentíssima de Araraquara, muito ligada ao teatro, fez cinema, uma pessoa premiada, que teve a honra, né? E nós tivemos a honra de ter um Wallace Leal no Clarim, porque ele tinha contatos com o exterior, ele trazia obras que haviam comunicações espirituais, traduziu essas obras e publicou. Então, vamos dizer, um período de ouro do Clarim foi nesse período em que o seu Zeca da Cunha, Wallace Leal e Joaquim Alves estiveram colaborando com a casa. E esse... Então, eu falo, né, gente? Desculpa, mas não, imagina, é muito falando um interessante. assunto que eu tenho que esclarecer. Esse comentário que você fez do tapa na cara, eu pensei que tinha sido com a minha bisavó, mas foi com a avó do meu avô, né? Você falou? Eu peguei. Sabe onde eu peguei isso, Douglas? A segunda biografia de Caibar, que onde ele é chamado Bandeirante do Espiritismo, o Eduardo Carvalho Monteiro, o autor, ele fez várias entrevistas com pessoas que eu não tive o prazer de ter contato. Então, quando o Eduardo Carvalho desencarnou, eu tive acesso aos trabalhos de pesquisa que ele fez. Então, as entrevistas que ele fazia, manuscritas a lápis, cheia de rascunho, eu tive acesso a tudo isso. Então, algumas informações que ele não levou para os livros, ele acabou disponibilizando, né? Ficou disponível para mim. Então, não é tudo que eu coloquei no meu livro, né? Mas esse dado eu falei, não, eu vou levar porque o Douglas vai gostar, né? Mas essa informação que eu tenho, como ele relatou, né? Sobre a sua avó, né? Que foi muito, muito curioso, né? A avó do seu Zeca. Foi. Obrigado, David. Obrigado, Douglas. Ricardo, você disse que tinha outra pergunta? Na verdade, era um outro comentário. Boa lembrança, Mônica. E pelo jeito, David, na próxima apresentação, você pode consultar Douglas, os registros familiares. Com certeza. Eu sempre falo, ele pode ser o representante, tanto que eu falo que esse trabalho de pesquisa que nós temos não é uma coisa minha, né? A casa liberou, quem tem as imagens liberou para que fossem utilizados. Então, se vocês quiserem, a gente passa esse PowerPoint para vocês falarem, né, sobre Caibar e utilizar isso na apresentação sobre ele. O Douglas pode ser. Com certeza. Aí, Douglas, fica a dica. Não tem aqueles trabalhos de escola que o pessoal vai apresentar e traz um exemplar de alguma coisa para mostrar? A gente traz o Douglas. Ele esteve presente na história. Testemunho vivo. Não, mas... É muito bom isso. E não, você estando em outros países, eu acho que Caibar tem tudo a ver, inspira demais, né? Você sabe que lá na Suécia, a minha sogra, ela e mais um companheiro sueco, Nils Hansson, eles traduziram o Evangelho segundo o Espiritismo para o sueco. A primeira tradução de obras básicas foi o Evangelho segundo o Espiritismo para o sueco. E a gente levava e esquecia exemplares desse evangelho nos trens lá de Estocolmo. Então, a gente fazia com esse intuito das pessoas virem a conhecer. Mas sabe o que foi curioso, gente? Uma vez,
estávamos lá, ela recebeu pelo correio um envelope destinado a Allan Kardec, e era o livro que estavam devolvendo para o dono. Então, eles descobriram o endereço e devolveram o livro. Né? Mas alguém pode ter lido, né? Mas, então, assim, essas situações, né, de tanta simplicidade, usar criatividade e tentar levar as pessoas para conhecerem, porque é uma proposta também de se viver, né? O Espiritismo, ele preconiza, né, a reforma, a melhora do ser humano e oferece Jesus como modelo e guia. Mas a gente levando para o bem, como eu estava conversando ontem com a Mônica, né, a questão de ser civilizado, de ser bom, isso não depende da gente estar ligado a uma ou outra religião. A gente precisa ser bom, né? A natureza do ser humano é ser humano, é ser bom, é ser justo. Essas são as características de ser humano. Então, quando a gente faz isso, a gente não está fazendo nada demais. Nós estamos seguindo a natureza do que precisa ser o ser humano, que esses seres de luz trouxeram um modelo para a gente. Né? Tá tudo aí, é só a gente tentar seguir. Não é fácil, a gente sabe. É verdade. Minha pergunta, na verdade um comentário, você mencionou que Caiba Schutel, ele conheceu o Espiritismo porque um colega dele levou para ele um exemplar do Reformador. Do Reformador. Eu não sei, às vezes eu posso estar confundindo as pessoas, mas você por acaso sabe, eu acho que já me foi dito, mas esqueci, qual foi a pessoa, ou como foi que as obras de Kardec chegaram inicialmente ao Brasil? Eu me lembro da referência de uma pessoa, de um nome que foi dado, ela foi João José X, que é a primeira pessoa, mas eu não me lembro assim. Ricardo, não tenho os nomes. Eu sei que o primeiro centro espírita foi fundado na Bahia, né? E o espiritismo ele veio, era sempre pelos ou militares ou pessoas que estavam ligadas ao intelecto, né? Até porque muitos eram analfabetos, né? Mas eu não sei te precisar o quando, mas foi logo quando o espiritismo saiu, já tiveram pessoas, não vou saber citar os nomes, a gente que fizeram essa ponte. Mas ele tinha contatos com Allan Kardec, né? Que Allan Kardec ele se comunicava com o mundo inteiro, né? Então, tanto que algumas obras até por algumas semelhanças, né? Falando, ó, acontece aqui, acontece lá, e ele foi criando a obra baseado nesse, né? Tudo que acontecia no mundo. Então, ele tinha contatos no Brasil, não sei te precisar. Já passei por isso, já li, mas a minha memória não está me ajudando. Mas foi logo depois, eu acredito que 1860 e alguma coisa, que o espiritismo começou a ser seguido, estudado aqui no Brasil, né? Perfeito, obrigado. Bom, eu acho que só um comentário, André fala que é um bom tema para uma futura quinta especial, né? Como espiritismo é verdade. Podemos, com prazer, uma história bastante interessante. E vocês, queiram ou não, vocês estão fazendo parte de uma história do espiritismo, né? Numa terra que, embora já tenham, né, uma sociedade bastante desenvolvida, ela pode muito bem também passar a praticar, conhecer, estudar o espiritismo, né? Sem dúvida, sempre novos conhecimentos que são trazidos, é sempre muito bom, é muito bem aproveitado. Sim. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue transmitir para aqueles que chegam, né? Isso, Mônica. Isso é muito importante. E eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Não sei, acho que não tem mais, né, Ricardo? Não, acho que a gente pode encerrar. Pode encerrar, né? Eu agradeço, nós agradecemos demais a palestra, foi muito aproveitadora. Agradecemos ao Douglas também por nos apresentar parte da história daí que também eu desconhecia. Muito obrigada. Você está convidado para fazer a prece de encerramento, então. Mais uma vez, muito obrigada. E numa primeira oportunidade que tiver após pandemia, se Deus quiser, em breve,
Você está convidado para vir nos visitar aqui na Austrália e conhecer outras coisas boas que nós também aqui temos. Agradeço, tenho certeza. O pouco que a gente vê, né? Estava começando com a Mônica, posso abrir para vocês, né? Que a gente gosta muito, eu e minha esposa Sônia, né? A gente é fã do The Voice Austrália e do MasterChef Austrália. A gente não gosta de ver o do Brasil porque tem muito barraco, mas quando a gente vê o da Austrália, em que um torce pelo outro, né, a gente vê que é um programa de atitudes, né? Não é só fazer comida boa. A gente vê as atitudes, como um torce pelo outro, a amizade que tem. Então, essa relação é tão valiosa, tão importante, né? Então, assim, a gente já ama a Austrália pelo que a gente vê, do que a gente assiste. Agora, somado com ter conhecido vocês, que para mim foi um presente muito grande, né? Intermediado pelo Douglas, a nossa querida Alessandra Torcato, né? Eu estava falando dos bolos, porque, gente, ela é aquela moça que faz o bolo mais gostoso aqui desse Brasil, né? Enfim, gente, agradeço muito e espero ter uma outra oportunidade para a gente poder conversar ao vivo ou pela internet. Com certeza teremos em breve, você será muito bem-vindo. Muito obrigado, Muito Mônica. obrigada. Obrigado pelo carinho. Vocês já são Obrigada especiais no meu coração. Então, nós vamos seguindo para a prece de encerramento. E quando me solicitam para fazer a prece, eu sempre trago uma prece que Caibar Schutel fazia. Ele sempre conversava com Jesus e ele escrevia, e alguns registros desses ficaram. Então, eu vou ler uma escrita dessa para encerrar o nosso trabalho de hoje com uma prece. Então, ela se denomina Carta a Jesus. Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências. Preenche as minhas falhas. Enche os meus claros com o teu beneplácito e não permitas que pelos meus defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo e te amo como o cão fiel ama o seu dono. Sou criança ignorante, tem compaixão de mim. Abençoa a todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e dá-lhes forças para que operem comigo o teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por teu intermédio, e a quem amo e adoro, se guardo o teu preceito. E assim, dessa forma, nós agradecemos a Jesus, aos Espíritos amigos, para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Ok, muito obrigada. Linda prece. E o Ricardo, assim que tiver formatado, ele manda, porque ele sempre grava, ele manda para você, David. Certo. Tá bom? Agradeço de coração. Obrigada mesmo. Uma boa noite, um bom dia para você. Boa noite para vocês. Estamos juntos. Muito obrigada. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Douglas, Ricardo, Mônica, amigos. Até a próxima. Tchau, David. Fique com Deus. Obrigado.